Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa que vem de Deus para juntos estudarmos Sua Palavra, conhecermos a história da Igreja, conhecermos como tudo começou no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, contando a história da Igreja do primeiro século, contando como os irmãos foram pelo mundo conhecido, levando a palavra de Deus. Nesta série de programas sobre a história, vamos conhecer alguns personagens, como por exemplo, Ananias e Safira, um casal que falou mentira. O que aconteceu com eles? Vamos ver então hoje Ananias, Safira e a mentira. Onde a mentira levou este casal? Vamos ver. Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, em toda a Escritura nós encontramos famílias, pessoas, nomes que marcaram a sua geração. Marcaram de uma maneira positiva, marcaram sendo exemplo, marcaram sendo modelo. Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo para o seu discípulo, seu pupilo Timóteo, sê tu, torna-te padrão dos fiéis, no procedimento, no amor, na palavra, na fé e na pureza. Paulo estava dizendo, Timóteo, o seu modo de falar, o seu modo de agir, de proceder, o seu conhecimento na palavra, o seu amor para com as pessoas deve ser um modelo, deve ser um padrão para os fiéis, porque você estará na liderança da igreja. Como é importante para os líderes verem isto na Escritura, como Deus nos traz esse entendimento de que todos os que estão na liderança precisam ser padrão, precisam ser um modelo. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, por exemplo, no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos a quem imitar. Todos nós temos os nossos heróis, temos as pessoas que admiramos e consciente ou inconscientemente queremos segui-las como modelos. Temos estes modelos. Pessoas que achamos bonito o seu jeito de ser, de vestir, de andar, de falar, de portar-se, de cantar, de ministrar, de ensinar, de viver. Todos nós. Eu acho muito lindo a estrofe de um hino que o coral da nossa igreja cantava. Faz tempo que eles não cantam este hino, dizendo que fiéis possamos ser aos que nos seguem. Que fiéis possamos ser aos que nos seguem. Isto é, as pessoas estão olhando para nós, como dirigimos o carro, como tratamos a esposa, como tratamos o marido, como tratamos os filhos, como tratamos o pastor da igreja, como tratamos nossos irmãos na igreja, como tratamos o mendigo na rua, como tratamos os colegas de trabalho, como tratamos os vizinhos. Precisamos ser modelo. Precisamos saber que alguém está nos vendo e precisamos dar um bom exemplo nas palavras, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém? Bem, nós vemos então que há pessoas que deixaram um legado de fé, um legado de amor. Vimos já como Barnabé era um homem bom, era um homem que fazia boas obras,
Era um homem que amava as pessoas, que valorizava as pessoas. Um homem que entendeu que nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que Deus nos confiou. Assim era Barnabé. Mas hoje vamos ler no capítulo 5 de Atos, do versículo 1 ao 11, a história de um casal, Ananias e Safira. Safira, o seu nome é o nome de uma pedra preciosa, Safira. Uma pedra preciosa que está lá no Apocalipse, fazendo parte dos fundamentos da Nova Jerusalém. Fazendo parte daquelas 12 pedras preciosas. Ali está a Safira. Uma pedra que deve brilhar, uma pedra que deve ser polida e colocada como joia, seja num anel, seja num pingente, seja numa coroa. Ananias, seu nome significa dado graciosamente por Deus. Dado é um presente de Deus, dado graciosamente. Ou seja, ligado ao nome de Ananias estava dar, abrir mão, ceder, entregar, dar. Dar. E vamos ver como que Ananias e Safira buscaram dar, mas não da forma correta. Buscaram olhar o exemplo de Barnabé, que tinha um campo, vendeu aquele campo e trouxe todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé queria a vontade de Deus, o amor, o que Jesus ensinou. Mas vamos ver a história de Ananias e Safira. Diz assim o versículo 1 do capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. No capítulo 4, o capítulo encerra dizendo que Barnabé, levita, natural de Chipre, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e Barnabé tinha um campo. Ele vendeu aquele campo, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Não era pouco dinheiro, era o preço de um campo. E com aquele dinheiro, muitas viúvas, muitos pobres, porque havia perseguição. E na perseguição à igreja, aqueles cristãos que eram presos, os seus bens eram confiscados. A esposa tinha de sair da casa se o marido fosse preso. Se ele tinha uma empresa, uma loja, ele perdia tudo. E a esposa ficava em necessidade. Ela com seus filhos. Então a igreja precisava cobrir, precisava abençoar, precisava cuidar. E a igreja fazia exatamente isto. Ser igreja é ser como uma família. E ser família é olhar uns aos outros, é amar uns aos outros, é servir uns aos outros, é cobrir uns aos outros, é ver as necessidades e buscar suprir. Então, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja no início fazia isso. O dinheiro que os irmãos levantavam, eles dividiam, distribuíam entre aqueles que tinham necessidade. Então todos podiam ter uma vida mais tranquila, abençoada, porque tinham tudo em comum. Ninguém passava fome, ninguém estava sem agasalho ou sem uma casa para morar. Eles tinham tudo em comum.
E os outros, os vizinhos, os parentes, que vinham seus familiares ou vizinhos se tornarem cristãos, e eles mudavam. O seu coração mudava. O seu coração outrora pecador, beberrão e mau, ganancioso, agora com Cristo se tornava outra pessoa. Agora com Cristo tinha prazer em dar, prazer em servir, prazer em repartir. E Ananias e Safira também venderam campo. Diz aqui que ele com sua mulher vendeu uma propriedade e, em acordo com a sua esposa, reteve parte do preço, levando o restante e depositando aos pés dos apóstolos. O problema não era ficar com uma parte, porque ele estava livre, ele daria quanto quisesse. Ele podia dar 1% do valor, 10% do valor, 50% do valor, 100%. Ou não precisava dar nada, ninguém estava exigindo, ninguém estava pedindo, mas como aquele mover de dar veio sobre a igreja, como Barnabé deu, aquele mover que chegou, que agradava a Deus, e os irmãos se sentiam bem e felizes, e valorizando e se alegrando com Barnabé. Ananias também teve este desejo de dar. Isso era muito bom. Mas quem sabe Ananias pensou, junto com Safira, olha, a gente não vai dar tudo, mas nós não vamos falar para eles que não estamos dando tudo. A gente vai levar esta oferta e dizer que o campo, que a propriedade custou este valor e que estamos trazendo para a igreja. Estamos dando aos apóstolos. Fizeram o combinado, o acerto, o acordo, e os dois foram. Ah, que alegria! Pegaram o envelope do dízimo, pegaram o envelope da igreja, aqui já é a nossa imaginação, não é? Ou cheque, ou chegar com cartão de crédito na maquininha e dizer para Pedro, para Tiago, João, para os apóstolos, olha, nós tínhamos uma propriedade aqui em Jerusalém e nós vendemos, porque nós já temos a nossa casa e trouxemos então para a igreja. Queremos ter a alegria de ver esse dinheiro servir a igreja. Vendemos a propriedade, portanto, e aqui está o dinheiro, nós o trouxemos. Então, Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu seu coração para mentir? Se você vendesse a propriedade e ficasse com parte do dinheiro, não tinha problema. Se você não quisesse dar nada, não tinha problema. Deus não está exigindo isto de você. Mas isso que você está fazendo é mentira. A mentira não é de Deus. A mentira vem do diabo. A mentira é o contrário da verdade. A mentira não vem de Deus. Ananias, você não precisava mentir. Há pessoas que fazem as coisas erradas e querem parecer para os outros que não está nada errado. Não tem jeito de tapar o sol com a peneira. Não tem jeito de mentir para Deus, pois Deus sabe de todas as coisas, Ele está vendo todas as coisas. Não adianta querer mentir para Deus. E Pedro disse, por que você está mentindo? Você não está mentindo para nós, você está mentindo para Deus. Para Deus, ao Espírito Santo. Isso aconteceu na igreja primitiva. E olha o resultado da mentira. O texto diz assim, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor
a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Ao ouvir essas palavras, diz o texto, quando Pedro disse: Ananias, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus, você não precisava mentir. Na verdade, nós não precisamos mentir, nunca, nunca. Mentira nenhuma deve ser dita, mentira nenhuma. Alguns dizem, uma mentira branca, uma mentira educada, para não... Se você não quiser revelar alguma coisa, guarde para você, mas não minta, não minta. Se você não quer que as pessoas não saibam de toda a verdade, guarde a verdade para você, mas não minta. A mentira vem do diabo. O pai da mentira é Satanás. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia nos diz no Apocalipse que ficarão de fora os mentirosos. Os mentirosos não herdarão a vida eterna, ficarão de fora. Mentira tem pernas curtas. A mentira logo é descoberta, logo é descoberta. Não adianta mentir, vai ser descoberto. E aqui diz a palavra que Ananias pagou com a sua vida a tolice de mentir. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Caiu morto. E veio grande temor. Meu Deus, meu Deus. Vejam o que aconteceu com Ananias. Ele morreu. Ele perdeu o privilégio, aquele gozo de trazer para a igreja, aquele gozo de poder trazer os seus bens para que a igreja desfrutasse, para que os irmãos tivessem o agasalho, a comida, a morada, a moradia. Agora ele perdeu tudo. Há um ditado popular que diz: quem tudo quer, tudo perde. As pessoas querem negociar com Deus. Não é assim. Nós temos de andar com Deus como Ele nos fala, como Ele nos ensina, como a Escritura nos mostra. Não há um jeitinho brasileiro, não há um jeito que a gente... depois eu passo a conversa em Deus. Não é assim. Com Deus é tudo claro, é tudo certo, é tudo às claras, é preto no branco. Ananias mentiu e morreu. Vieram os jovens, cobriram seu corpo e o levaram e o sepultaram. E o texto então continua dizendo: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aonde levou a mentira? O casal veio a falecer, expiraram, morreram. A Bíblia não nos fala se eles tinham filhos, a Bíblia não nos fala a sua idade. Quem sabe Ananias e Safira eram um casal jovem, era um casal com poucos anos de casados, pouco experientes, mas o certo é que Ananias e Safira combinaram de mentir.
A mesma coisa aconteceu com a família de Acã no Antigo Testamento. Acã foi lutar em Jericó e a palavra de ordem era: não toquem em nada de Jericó, não cobicem o seu ouro, a sua prata, não peguem nada, porque tudo de Jericó está amaldiçoado. Não peguem nada. E Acã viu uma barra de ouro, ele viu uma capa babilônica maravilhosa e pensou: pôr fogo nisso é tão bonito, nunca vi nada tão lindo. E ele cobiçou, levou para casa, escondeu no centro, no meio da sua tenda. É claro que para colocar no meio da tenda, ele teve de falar com a esposa, ele teve de falar com os filhos. E a Bíblia nos contaria se a esposa estava do lado do marido ou não. Por exemplo, quando os filhos de Coré viram o seu pai se colocar contra Moisés, os filhos de Coré não estavam junto com seu pai. E quando veio a sentença, o julgamento do Senhor sobre os rebeldes, Coré morreu, mas não seus filhos. Mas Acã foi morto, foi apedrejado e morto, junto com a esposa e os filhos e tudo que ele possuía. Por quê? Ele mentiu. Por quê? Ele fez o que o Senhor disse que não era para fazer e tentou esconder o seu pecado. Até quando? Até quando esconderia? Uma mentira chama outra mentira, outra mentira, outra mentira, outra mentira. E não tem jeito de escondê-la para sempre. Não tem jeito. Se você mente para uma pessoa, o outro vem e pergunta, você tem de manter aquela mentira e manter para o outro, e para o outro, e para o outro. E há pessoas que mentem tanto que elas nem sabem quando estão falando a verdade. Vivem na mentira. Não dá para confiar numa pessoa que vive mentindo. A mentira é tolice. A mentira vem do diabo. A mentira é morte, traz morte. Acã e a sua família foram mortos. Ananias e Safira caíram mortos diante de Pedro, ao confirmarem o seu erro, ao confirmarem a mentira, caíram mortos. Deus nos dá a oportunidade para um recomeço, Deus nos dá a chance para pedir perdão e acertar a nossa vida. Deus nos dá essa chance. É preciso andar em verdade. É preciso varrer a mentira, mesmo que custe a sua reputação. Não viva na mentira. Peça perdão a Deus. Deixe Deus endireitar os seus caminhos. Deixe Deus cuidar de você. Tenha um coração humilde na sua presença e não mantenha a mentira. Mas que você possa ser lavado, perdoado pelo sangue de Jesus. Fale com o Senhor. Abra o seu coração com o Senhor. Deixa Deus te guiar em como viver. Confesse o seu pecado e diga: Senhor, lava-me, limpa-me, transforma-me e enche-me do teu Espírito Santo. E então, usa-me para ser uma bênção nesta geração. Tire fora a mentira, tire fora todo engano, fale a verdade, viva a verdade e experimente o fruto da verdade na sua vida. Amém? Eu te convido nesta hora a orar. Uma oração de confissão, uma oração de limpeza, uma oração de pedido de perdão, uma oração limpando o coração. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me sondas e me conheces.
Tu conheces o meu coração, Tu sabes das minhas falhas, Tu sabes dos meus pecados, Tu me conheces. Ó Deus, eu te peço perdão para todos os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me, ajuda-me. Ajuda-me a viver em santidade, ajuda-me a viver em pureza na Tua presença. Ajuda-me a viver em Tua presença todos os dias da minha vida. Livra-me da mentira, livra-me do pecado e me concede o Teu Espírito Santo para me ensinar, para me ajudar a falar sempre a verdade. Senhor, passa o Teu sangue, o sangue de Jesus nos meus lábios. Santifica meus lábios, minha língua, para que eu fale só a verdade. Santifica meus pensamentos, meu coração, minhas motivações, para que eu viva a verdade e experimente o fruto da Tua presença enquanto eu viver. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.